Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 27 de julho, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 5, que ela tem como título Milagres à margem do lago, que é esta lição aqui, meus amigos. Milagre à margem do lago. Esse título, esse é o verso para memorizar. E a lição de hoje está falando sobre o ministério de Jesus, que anteriormente ele estava centralizado ali na cidade de Cafarnaum, que fica à margem do mar da Galileia, e que Jesus resolveu passar para o outro lado do mar, ou desse lago, para pregar o evangelho para os gentios, né? E houve realmente várias ocasiões assim que Jesus mostrou seu poder para que realmente ele salvasse aquelas pessoas realmente discriminadas. E o Mar da Galileia, que também leva o nome de Lago de Tiberíades, né, que está localizado ali na região da Galileia, na região norte ali de Israel, ele era abastecido assim pelo Rio Jordão, e ele era considerado o maior lago de água doce do país, embora ele seja chamado de mar pela quantidade de água que possuía aquele lago. E o Mar da Galileia era um ponto assim central na vida de Jesus. E principalmente os seus seguidores, que Jesus levou nas suas primeiras viagens para no aprendizado realmente, para que as pessoas continuassem o seu trabalho de levar a salvação e o arrependimento de pessoas. E essa viagem dos seus seguidores foi toda assim durante aquela jornada ali pela Terra Santa. E a região ao redor do lago, na época de Jesus, era considerada assim um dos locais assim, mais férteis, né, de toda a região. Era muito produtivo, né, essa região da Galileia. O lago era assim cercado assim por montanhas, colinas, um lugar assim bastante bonito, que criava assim um clima assim, um chamado assim de microclima, bem ideal para a produção assim, de azeitonas, vinhos e outros produtos agrícolas. O discípulo Marcos, em seu livro, apresenta detalhes geográficos assim para destacar o ministério de Jesus desses lugares assim bem distantes, né, da sua terra natal, onde ele saiu para pregar o evangelho. E esses elementos narrativos indicam-se uma intenção clara, né, do Mestre Jesus de alcançar gentios, né? Porque os judeus achavam que a salvação era só para eles, e Jesus, depois da rejeição, ele resolveu realmente pregar o evangelho para outros povos, outras nações, outras tribos, e os gentios eram esses povos, ou seja, os estrangeiros, que eles estavam assim do outro lado da margem do lago ali da Galileia. E Jesus diz, ó, para os discípulos, né, vamos passar para outra margem? Está lá em Marcos 4:35. Em Marcos, capítulo 5, versículo 1,
o autor fornece assim outras referências geopolíticas, né? Quando ele mostra a chegada de Jesus e seus discípulos já na outra margem do Mar da Galileia, e lá onde residiam os Gerasenos, né? Com o intuito assim, realmente de proclamar o Evangelho e levar ao arrependimento daquelas pessoas, mostrando, né, a transição de um ambiente judaico, né, para uma localidade gentílica, né? E conforme as Sagradas Escrituras, há um elemento em comum que Jesus encontrou entre os Gerasenos. Uma grande parte tinha assim, forças demoníacas, né? O inimigo se manifestava em todos os lugares ali. E os Gerasenos, eles rejeitaram a Jesus, que até quando eles souberam que Jesus iria ali, eles foram ao seu encontro para ver o que estava acontecendo ali. E eles viram um ex-demoniado, um antigo demoniado, que estava ali com uma legião de espíritos malignos, e que ele estava curado, né? Ele passeava ali pelas ruas, e dessa vez eles viram ali assentado em perfeito estado de juízo, e eles ficaram assim, impressionados, né? E as pessoas que viram ali realmente que Jesus havia libertado aquele homem geraseno, contou para eles, né? Olha, Jesus fez um milagre e tirou o maligno dele. E os gerasenos, eles temeram ao ouvir pelos demais, né, o que Jesus havia feito. Eles ficaram realmente assombrados, né, com o poder de Jesus. E o escritor da lição da escola sabatina, ele colocou aqui no verso para memorizar da lição dessa semana, esse versículo que é interessante, onde Jesus, ao subir no barco, né, após ele ter passado ali pela terra dos Gerasenos, e ele ia embora, né? E pegou os discípulos e ia embora. Já tinha pregado a sua mensagem e embora. E eis que aquele homem Geraseno, que Jesus havia curado, ele queria ir junto com Jesus. E aqui nesse verso 5:19, que é o verso para memorizar, diz que Jesus impediu que o Geraseno curado fosse com ele. Está lá em Marcos 5:19. Jesus, porém, não o permitiu. Até o contrário, né? Ele ordenou aquele homem que anteriormente estava possuído por demônios, para que ele fosse para sua casa, para os seus parentes, seus familiares, seus vizinhos, né? E que ele contasse tudo o que o Senhor havia feito para ele e como ele teve compaixão dele, que está lá em Marcos 5:19. E aqui nesse texto, assim, Jesus quis que aquele homem, Geraseno, fosse uma testemunha viva, né, do que Jesus havia feito na vida dele, que ele fosse uma testemunha na sua terra, que ele fosse um dos proclamadores do Evangelho na sua terra, e que ele voltasse para sua família e compartilhasse essa mensagem de Deus. Em um lugar onde os Gerasenos tinham total rejeição a Jesus. O interessante é quando Jesus saiu lá da Galileia, que Marcos menciona ali no capítulo 4, onde ele atravessa o mar da Galileia, ali nos seus 21 quilômetros, aconteceram assim, várias coisas, vários milagres, né, que Jesus fez. Algo, sabe, parecia que o inimigo queria realmente impedir que a mensagem fosse levada para os gentios, que surgiram tempestades. Jesus acalmou com seu poder, até falou com o vento, né? E ao chegar, ele providencia
ah, na terra dos Gerasenos, do outro lado da Galileia, que ele acabou descendo ali, que veio esse homem possesso, endemoniado, para que Jesus, vendo realmente a compaixão dele pelos gritos que ele dava, para que ele fizesse um milagre. Mas lembrando, não é, que sempre os gerasenos rejeitavam Jesus. E já em Marcos capítulo 6, o escritor aqui desse livro, né, das Sagradas Escrituras, termina assim com sinos semelhantes ao que havia acontecido lá, porém desta vez, né, que eu digo relacionado ao mar da Galileia, porém dessa vez Jesus andou sobre as águas do mar em direção aos discípulos que estavam no barco, né? E eles até se assustaram, né? Mais um milagre de Jesus nesses acontecimentos, né, que nós estudaremos durante essa semana. E o estudo da lição dessa semana, nós iremos considerar três pontos importantes dos milagres de Jesus. E o primeiro é a história desse homem que tinha espírito maligno ou imundo, e ele era membro de uma comunidade gentílica e que Jesus deu orientações para ele, que nós iremos falar com detalhes durante essa semana. E há outras narrativas, são a história de uma mulher impura que era membro de uma comunidade judaica, onde realmente Jesus fez mais um milagre ali, que nós falaremos durante essa semana, e também falaremos sobre a ressurreição da filha de Jairo. Estudaremos diariamente, com detalhes, né, muito lindo dentro dessa lição, sobre os milagres relatados por Marcos, né, nesse livro, sobre o que Jesus fez realmente nesse mundo, através do seu poder, milagres incríveis. E ao vermos esses grandiosos milagres de Jesus, como por exemplo acalmar a tempestade, nesse episódio, que lições nós podemos tirar para todos nós dessa história de quem é Jesus? Saberemos ali com estudos na semana, que está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 até 41. E também veremos durante o estudo dessa semana que Jesus cura um endemoniado geraseno, que estava com gritos horríveis, né? Presos a grilhões, clamando, né? O que nós podemos aprender com esse grande conflito cósmico que existe no mundo entre o bem e o mal, apresentado aqui? Como é que nós vamos conviver com isso? Saberemos com estudos na semana, está lá em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20. O que nós sabemos também é que líderes judeus, né, como o próprio Jairo, que Jesus fez um milagre na sua vida, geralmente eles não tinham amizade com Jesus. Mas o que nós destacamos na postura diferente de Jairo ao conhecer o Salvador, saberemos na semana, que está lá em Marcos capítulo 5, versículo 21 até 24. Normalmente, quando alguém chega assim, em uma cidade pequena, ela sempre é bem recebida, né? As pessoas têm satisfação em receber aquela pessoa nova que está chegando, e até ela se torna popular, né? Mas por que as pessoas da cidade de Jesus o rejeitaram? Saberemos por quê, que está lá em Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 6. E vamos saber como Jesus lidou com os diferentes problemas messiânicos, por ele ser Messias. Estudaremos ali que está em Marcos capítulo 6, versículos 34 até 35. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, se passa a ser uma pessoa sábia,
Uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras. E a lição dessa semana, ela nos mostra isto, né? Para nós conhecermos, né, os milagres de Jesus que aconteceram ali na margem do lago da Galileia. E só com sabedoria, entendimento para poder realmente entender isto, somente com a atuação do Espírito Santo para nós sabermos sobre isto. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele levará você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Por quê? Porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.